Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para este nosso momento de culto ao Senhor, enquanto estamos vivendo esse tempo de isolamento social. Mês de maio, mês do lar, né? As nossas famílias precisam ser um lugar de refúgio. E como dedicamos este mês às famílias, eu estou aqui junto com meu esposo para juntos aprendermos na Palavra de Deus conselhos para as nossas famílias. Eu descobri que tu és um bom amigo. Eu descobri que tu és meu bom pastor. Eu descobri que tua face há uma luz que irradia. Oh, paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Eu descobri que em ti existe justiça. Aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante Paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quero convidar você para, a partir de hoje, seguir conosco numa jornada, de estudos bíblicos no livro de Provérbios, um manual de Deus para as nossas famílias. E neste livro nós encontramos muitos conselhos práticos para a nossa família. Eu lembro que quando nossos filhos eram pequenos, muitos provérbios sobre o diligente, sobre o preguiçoso, nós usamos na educação de nossos filhos, no período de estudo, e foi de grande importância para a nossa família, para a vida dos nossos filhos, e em outros tantos momentos da minha vida também, da nossa vida, nós encontramos em provérbios conselhos práticos, procuramos seguir e deu certo. Então, nesses 27 anos de vida conjugal, Provérbios nos acompanhou em muitos momentos. Então, hoje, os nossos filhos, o Jonatas, você vai fazendo seus 25 anos, já casado com a sua esposa, Edara, e a nossa filha Joyce, que também tem sido bênção nas nossas vidas. Quero convidar você, então, para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. E hoje eu vou ler no capítulo 1, do verso 1 a 6. E nós vamos conversar um pouquinho acerca desse livro. Diz assim a palavra do Senhor: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Falar de provérbios é falar de sabedoria. Essa é uma proposta do livro que nós vamos encontrar facilmente ao ler esses versículos. É interessante observar que esse tema, o tema central do livro, vai acompanhar toda a sua leitura nesses escritos, que em sua grande maioria tem como autor Salomão.
nós o encontramos no capítulo 1, verso 1, também no capítulo 10, verso 1 e no capítulo 25, verso 1, a indicação de Salomão como autor dos provérbios, né? Também, se lermos lá em 1 Reis, no capítulo 4, os versos 30 a 32, nós vamos ali ler sobre a sabedoria de Salomão, e ali vai também ser dito que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Porém, é bom também dizer que não foi só Salomão, nós temos ainda 2 outros autores indicados no livro de Provérbios. O Agur, que aparece lá no capítulo 30, e o rei Lemuel, que vai aparecer no capítulo 31. Provérbios provavelmente tenha sido escrito aí no século 10, 9 a.C., e é um texto que tem, muitas vezes, nesse significado, o nome, né, Provérbios, algo relativo à semelhança, comparação. E é muito interessante observar isso na leitura de Provérbios, né? Essa semelhança, essa comparação que vai sendo feita entre os lados, né? O lado do bem e o lado do mal. Se você fizer isso, se você não fizer, e isso se torna muito interessante, até para educar os filhos, né? Sim. Que a gente vai colocando para eles os dois lados. E eu lembro que a Sueli fazia isso muito bem com alguns, por exemplo, quando lidava com a mentira, né? As consequências e com a relação com os pais, precisamos atentar. Ler Provérbios é como então fazer o uso de um guia prático de sabedoria capaz de atingir diversas áreas das nossas vidas. Como esse livro é importante para a família cristã, para que ela atinja as diversas áreas da vida de forma saudável, porque Provérbios tem instruções, muitas, para a família em várias áreas, né? E o nosso desafio ao estudar Provérbios é o quê? É depois colocarmos em prática, né? No dia a dia, seja no relacionamento entre marido e mulher, seja no relacionamento também com os nossos filhos. Aí, Sueli, eu fico imaginando o seguinte: se Salomão hoje escrevesse esse livro, né, e fosse indicado aí como talvez um desses filósofos, desses psiquiatras, psicólogos, né, que estão por aí escrevendo os livros que esgotam rapidamente, ou se ele tivesse lá, né, nas redes sociais, ele teria certamente muitos e milhares de seguidores. E a gente observa assim, o currículo de Salomão, né, um homem de tamanha sabedoria que escreveu o que escreveu, e muitas vezes para a família cristã passa desapercebido, né, essa riqueza que nós temos no livro de Provérbios. E aí, como eu já falei, qual o teor desse livro? Sabedoria, né? E o que algumas pessoas falaram sobre sabedoria? Eu vou destacar para vocês 2 pessoas. Uma, vocês sabem que eu gosto muito das citações, do Hernando Dias Lopes, o reverendo Hernandes. Aliás, eu quero indicar para vocês, quando você fazer a leitura do Provérbios, use um comentário bíblico. Esse é do reverendo Hernandes, excelente leitura. Mas eu também tenho um livro muito bom do pastor Fernando Leite, titulado Provérbios, Anatomia da Sabedoria. Que livro bom! E esses 2 livros irão nos ajudar também nessa nossa jornada. O que é sabedoria, então? Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, é olhar para a vida com os olhos de Deus, é viver regido pelo ensino da palavra de Deus, é andar nos conselhos de Deus e não segundo os ditames do mundo. Na Bíblia, a Mensagem, Eugene Peterson, ele afirma que a sabedoria é a arte de viver com desenvoltura em quaisquer condições. E aí ele explica um pouco mais acerca disso, quando ele diz que a sabedoria tem relação direta com tornar-se preparado para honrar os pais, criar nossos filhos, lidar com o dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercitar liderança, usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber saudavelmente, cultivar emoções e atitudes em relação aos outros de modo pacífico. Amarrado a todos esses itens está a insistência de que nosso modo de pensar e corresponder a Deus é a coisa mais prática que fazemos. Na questão da praticidade cotidiana, nada, absolutamente nada, procede de Deus, né? É interessante observar que Provérbios vai nos preparar exatamente para vivermos essa sabedoria, né? A sabedoria que agrada a Deus. E aí nós temos no livro, nos versículos que nós lemos nessa introdução, o objetivo, né, do livro de Provérbios, aqui bem destacado logo no início, que diz que, a partir do verso 2, dentro desse objetivo, que é conhecer a sabedoria e a instrução, né? Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão
entendimento. E aí no livro que eu indiquei para vocês, do pastor Fernando Leite, ele vai dizer que Provérbios, né, esse livro de Provérbios, esse livro é a revelação e a ferramenta de Deus para nos dar conhecimento para que vivamos habilmente, seja na nossa administração financeira, na vida profissional, no relacionamento amoroso e nos diversos campos da vida, né? E a gente começa a pensar aí no próprio livro de Provérbios, nos encaminhando para isso. No capítulo 3, no verso 9, diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, os teus lagares transbordarão de vinho. Então aqui estamos falando de gerenciamento financeiro. Já no capítulo 6, no verso 32 em diante, diz assim: o que adultera com a mulher não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo. Sofrerá ferimentos e vexame. A sua humilhação nunca será esquecida, porque o ciúme enfurece o marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Olha o alerta que está sendo feito aqui em relação a uma vida dissoluta, né, ao adultério, está em Provérbios. E também nós temos aqui um outro bem claro, né, que pode nos ajudar em relação a relacionamento com os pais. No capítulo 20, verso 20 diz: quem amaldiçoa pai ou mãe terá sua lâmpada apagada e ficará nas densas trevas, né? Isso é verdade, né, Sueli? Como que a gente vê isso na vida prática, né, no dia a dia, pessoas sofrendo por conta disso? Uma outra questão, voltando ainda na introdução, no capítulo 1, no verso 2, né, a parte B, vai nos mostrar que Provérbios serve para discernir as palavras de inteligência. Uma das finalidades de Provérbios é nos dar o conhecimento prático para agir nas mais diversas situações, nos dando respostas que precisamos nas situações de decisão. E aí nós temos o capítulo 3, o verso 5. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Então, quando você confia no Senhor e não confia, né, no entendimento, né, nós vamos acertar, vamos saber o que fazer. Daí vem o que? A inteligência que vem do Senhor para tomarmos as decisões. Agora, quando a gente confia no coração, o que faz, né? A gente vai pela nossa própria cabeça e a gente acaba falhando, né? Isso é muito ruim. Uma outra questão que o texto ainda vai dizer, já no verso 3, que o provérbio tem como objetivo instruir o sábio em procedimento, justiça, juízo e equidade. Então, o objetivo do livro vai levar-nos a uma vida sensata, prudente, honrada, de acordo com os padrões de Deus. E isso é bom. Por isso precisamos ler Provérbios em casa, para os nossos filhos. Provérbios 10, 17. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão vive errando. E o provérbio 28, né? Provérbio 28, 13. Também temos aqui uma outra verdade que diz: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Então é Provérbios nos instruindo a vivermos em justiça e equidade, né? Nos nossos dias, equidade é o quê? É a integridade, né? A pessoa íntegra, né? Estamos precisando desse texto de Provérbios nos nossos dias. Muitas pessoas precisam disso, todos nós precisamos disso. Para então já concluir essa minha parte, provérbio também serve para dar prudência ao simples, está no verso 4, para dar prudência ao simples, a parte A. Então, Provérbios nos dá percepção daquilo que está à nossa frente, e assim podemos acertarmos o caminho visando o nosso benefício. Isso é muito interessante. A gente lê Provérbios, então você não precisa pagar para ver, porque alguém já disse para você o que vai acontecer. Então isso é muito interessante na vida em família, né? A gente pode orientar, podemos nos alertar mutuamente para quê? Para que não erremos e todos sofram. Então esses ensinos práticos, eles vão exatamente nos informar o que e como devemos fazer as coisas. Um exemplo próprio aqui que nós temos no capítulo 10, verso 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto. Olha aí o contraponto, né? A integridade e o caminho torto. O caminho torto será descoberto. O íntegro, ele andará seguro. Então, uma pessoa prudente não se deixa levar pelas meras aparências. E Provérbio vai nos ajudar a entender isso.
quando diz o seguinte: o homem simples acredita em tudo, mas o prudente presta atenção nos seus passos, né? Cuidado hoje aí, tanta fake news, né? Tanta coisa aí acontecendo no nosso dia, não acredita em tudo não. Observe bem o que está acontecendo ao nosso redor, ok? Bom, isso é importante a gente observar, porque a última coisa que nós aprendemos aqui nessa introdução de Provérbios é que Provérbios também ele tem como propósito dar conhecimento e bom senso aos jovens. Jovens, ouça essa porque é importante para você. Provérbios vem para oferecer recursos às crianças, aos adolescentes e aos jovens. A gente observa facilmente isso em todo o livro. E o Provérbios capítulo 4, verso 26, diz assim: observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Palavra importante para a nossa juventude, importante para todos. Então, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, para que não sejam tolos, e aí no caso da perspectiva de Deus, nós precisamos atentar para o que diz Provérbios, porque senão essa tolice que eu acabei de falar, ela poderá acompanhar a pessoa pelo resto de sua vida. E a consequência serão as frustrações, os fracassos, as tristezas, e Deus não quer isso. Por isso, Provérbios vai apontar caminho seguro para moças, rapazes, para que sejam bem-sucedidos. E é interessante você observar que o autor de Provérbios, Salomão, a maioria dos textos de Provérbios, ele vai narrar sua própria saga, na sua vida, em Eclesiastes capítulo 2. E ele vai lá no capítulo 12 de Eclesiastes, verso 1, dar um conselho muito especial aos jovens. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você diga: não tenho prazer, não tenho contentamento neles. Então Provérbios vai nos ajudar a isso. E é bom também a gente lembrar que Provérbios ele era usado para ensinar as crianças, né? Lá no Israel, as famílias dos nobres, eles usavam Provérbios, porque para eles, né, uma criança não tinha que ter só cultura, eles precisam ter a sabedoria, não bastava ser inteligente, era preciso ter sabedoria. Então o que eles faziam? Eles ensinavam os Provérbios, e isso foi muito bom para eles, certamente. Como essa é a primeira quarta-feira, o primeiro estudo da série que teremos durante esse mês, eu separei alguns versículos para concluir, então, esse nosso primeiro estudo. E eu quero classificar 2 grupos aqui com vocês. E o versículo, o provérbio que eu separei, o primeiro, está em 13:10, diz o seguinte: a arrogância só produz conflito, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Então, os 2 grupos que eu quero meditar um pouco aqui, nessa conclusão, é o grupo dos arrogantes e o grupo dos que se aconselham. E eu quero chamar de humildes. Então, arrogantes, humildes. A arrogância, a definição diz o seguinte: ato ou efeito de arrogar, atribuir a si direito, poder ou privilégio. Todo arrogante é orgulhoso. E orgulho é um sentimento de grande satisfação com o próprio valor e a própria honra. Então, esta é a arrogância. Então, aqui é o grupo dos arrogantes. Estes que pensam em si mesmo, atribuem seus direitos a si, que são autossuficientes, que são orgulhosos. E o grupo dos humildes, a definição é a seguinte de humildade: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Todo humilde é modesto. Modéstia, ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações. É interessante que esses 2 grupos olham para si mesmo. O arrogante olha para si mesmo com altivez, com extremo valor. O humilde olha para si mesmo com realidade, com verdade. Ele entende as suas limitações. Ele é simples a olhar para si mesmo. Mas os 2 olham para si mesmo. De imediato, nós lembramos de 2 provérbios que reprovam os arrogantes. 27:2. Deixa que outros te elogiem, e não a tua própria boca, os outros, e não os teus lábios. Então, encontramos aqui já uma reprovação para os arrogantes, aqueles que se autoelogiam. 25:27. Comer muito mel não é bom, assim como não é digno buscar a própria honra.
Isso não é digno, buscar a sua própria honra. O arrogante, ele não se relaciona, ele não gosta de se relacionar, porque ele já sabe tudo, ele já chegou lá, ele já tem o conhecimento de todas as coisas. Um outro versículo diz que ele não tem prazer o tolo, mas eu quero colocar aqui e classificar como um arrogante. Ele não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Esse é o 18:2. Ele só tem prazer em revelar aquilo que ele acha que é correto, na visão dele. E ele acaba se isolando por não querer receber do outro aquilo que o outro pode lhe acrescentar. E aí o 18:1 diz: quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então ele acaba se isolando, porque ele não tem nada para aprender com o outro. Então ele busca os seus próprios interesses e se isola. Quando não, ele se junta com zombadores, ímpios e tolos. E por ele se isolar, ele acaba se tornando hipersensível. E eu tenho aprendido que a hipersensibilidade é igual ao orgulho, justamente porque qualquer coisa me chateia, me irrita, porque ninguém tem nada a acrescentar, no caso, ao arrogante. E por ele se isolar, ele não recebe conselhos. E o 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos se frustram. E aí então o arrogante tem um caminho que ele começa a percorrer, e não é um bom caminho, porque é um caminho da frustração, mais cedo ou mais tarde. A arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito antecede a queda. Então esse é o final certo do caminho que o arrogante começa a percorrer, a destruição e a queda. O soberbo e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho, 21:24. Então ele também é conhecido como zombador. E o que zomba, diz o provérbio 15:12, não gosta de quem o repreende, não procura os sábios. Então o arrogante não quer saber de entendimento, não procura os sábios e não gosta daquele que o repreende. Outros provérbios dizem que, trocando por palavras simples, é uma perda de tempo repreender o arrogante, o zombador. Mas o justo, aquele que deseja sabedoria, a esse sim, vale a pena investir na repreensão e na correção, porque ele se tornará ainda mais sábio, ainda mais justo. Então esse é o grupo do arrogante. E para terminar, o grupo dos humildes. Alguns provérbios nós vamos pensar aqui, vamos conhecer ou rever aqui alguns provérbios do grupo dos humildes. Diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor, desvia-te do mal. É o 3:7. Então, não olhe para si mesmo, confiando no seu próprio entendimento. Não seja sábio no teu próprio entendimento. O 3:5 diz: confia no Senhor e não no teu próprio entendimento. Já ouvimos aqui hoje. Então, ele sabe que procura o conhecimento, sabe que está entrando na sua mente, os conselhos estão entrando, ele está à busca do conhecimento e do entendimento, mas ele sabe que é o Senhor quem vai conduzir todos os seus atos através daquele entendimento, quem vai administrar na sua mente, na sua vida, o entendimento. 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Nós vimos que a arrogância antecede a queda e a destruição, mas a humildade precede a honra que chega, e chega dada por Deus, que é a melhor. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. O humilde faz isso aqui, que é o 8:33. Ele ouve a correção, ele procura ser sábio, ele não rejeita como fazem os arrogantes. 15:22 diz:
mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. Esse é o complemento do versículo que já lemos, o provérbio que já lemos pela metade. Onde não há conselho, os projetos se frustram, arrogantes, mas na multidão de conselheiros ele se estabelece. Então, um caminho de vitória, que é justamente o último provérbio, 24:6. Porque podes fazer a guerra com conselhos prudentes, e a vitória está na multidão de conselheiros. Então, o caminho dos humildes, o caminho da humildade é um caminho de vitória. Nós podemos partir para a guerra em família, a guerra contra tudo aquilo que vem nos ameaçar, que vem para destruir, com conselhos, ouvindo, nos relacionando. E a conclusão, então, que nós chegamos desses dois grupos, é que o grupo dos arrogantes é um grupo desprotegido, é um grupo desabrigado, é um grupo desamparado. O grupo dos humildes, da humildade, é o grupo dos protegidos, é o grupo dos abrigados, o grupo dos amparados, é um lugar de refúgio. Então, que você pense nesta noite, que nós nos avaliemos e pensemos se não estamos trilhando, sem mesmo percebermos, pelo caminho da arrogância. Cuidado! Se você está se afastando dos seus familiares, se você já está evitando ir às celebrações onde a família está reunida, junta, se você não quer mais ouvir o conselho do seu esposo, da sua esposa, se você está evitando, cuidado. E isso pode ser o caminho da arrogância. E você pode estar, então, fazendo parte deste grupo aqui. Cuidado, é um caminho de destruição, é um caminho onde os planos, eles não se estabelecem, eles são frustrados. E pense sobre a humildade, sobre entender que o outro tem algo a lhe acrescentar, a lhe dizer um conselho, que o seu filho, mesmo criança, pode lhe ajudar muito, pode lhe ensinar muito, que a sua sogra, que o seu sogro, um dos seus tios, o seu primo, procure se relacionar. Esse é o caminho da humildade. Não se estribes, não confie no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que é o certo. Dê espaço para que outros construam também, junto com você, a sua história de vida familiar. Muito bom, né? E a gente vê o seguinte, né? A gente está em busca dessa família, lugar de refúgio, que é um lugar de apoio, proteção e segurança. E como nós acabamos de aprender, não tem como você ter esse tipo de família onde entre as pessoas o relacionamento é desse arrogante. Até porque, como você nos falou, o arrogante ele vai ser um desprotegido, um desabrigado, um desamparado. Essa não é a família refúgio. Né? Então a família refúgio tem tudo a ver com a humildade que nós acabamos de aprender, que tem a ver com o quê? Com proteção, abrigo e amparo. Então nós precisamos tentar desenvolver mais ainda, né, esse estilo de vida de humildade. É fácil? Não é fácil. Todos os dias nós vamos nos deparar muitas vezes com esse vírus, né, do arrogante nos chamando, e às vezes vamos até cair, mas aí é hora de olhar, ler provérbios, né, e seguirmos em frente, né? E fica aqui, né, a nossa mensagem e o conselho. Sejamos humildes para aprendermos um pouco mais durante esse mês com os estudos que teremos. Aprendermos uns com os outros. Nos próximos estudos, até porque hoje foi a introdução, nós vamos trocar um pouco mais de figurinhas. E aí nós vamos pegar alguns provérbios e vamos fazer tipo um toma lá da cá, né? Eu cito um provérbio, comento, ela cita um outro provérbio, comenta, e assim você vai poder fazer as suas anotações em sua casa. Eu vou disponibilizar depois pelos nossos canais das redes sociais também uma relação dividida direitinho dos provérbios, né? Provérbios que vai te ajudar a lidar com algumas áreas da sua vida em família. Isso vai estar à sua disposição bem logo nos próximos dias. E aí você vai poder ler na sua própria casa e fazer as suas próprias considerações com os da sua família. É essa família que nós vamos trabalhar bastante esse mês para ser um lugar de refúgio. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça da nossa revista. Dá uma olhada lá, faça os exercícios, participe, leia os textos. É uma bênção para a sua vida. Até a próxima. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Aleluia.